Uma importante medida contra a disseminação do novo coronavírus é o isolamento social, ou seja, ficar em casa. Mas para um percentual da população brasileira que mora nas ruas, isso não é possível. Como enfrentar, né, a pandemia cuja maior recomendação, né, em termos de proteção pessoal é o fique em casa, né? Então as pessoas em situação de rua, elas não têm casa, elas costumam ficar em locais públicos, em praças, em viadutos, né, muitas vezes também permanecendo em locais desabrigados, fazendo então que essa realidade desse enfrentamento da pandemia com relação a essa população seja uma questão extremamente complexa. O que o poder público deve fazer para proteger a população em situação de rua do novo coronavírus? A disponibilização de materiais de higiene, álcool gel, sabão, pias, né, que possam ser usadas, dos banheiros das praças públicas que foram fechados para evitar a contaminação. Nós precisamos também de uma expansão das vagas nos abrigos e nos albergues, ou seja, as vagas são escassas, né? Então as políticas ainda precisam ser melhoradas no sentido de atingir um maior contingente dessa população. Precisamos também que essa população seja testada, né? Que nós tenhamos também informações sobre como essa população está sendo atingida pela pandemia do coronavírus. Nós precisamos ter uma separação dos locais para permanência das pessoas em situação de rua, daqueles que têm sintomas da Covid e aqueles que também têm o diagnóstico já da Covid-19. Essa população não pode ser colocada no mesmo local. Nós precisamos ter uma segurança alimentar, né? Nós temos que ter a disponibilidade, então, de alimentos e nós precisamos ter também, né, políticas de proteção da renda, por exemplo, que possibilitem que a população em situação de rua consiga receber o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal. Isso implica uma atenção ao acesso à internet, ao acesso a telefones, né, que são necessários para o cadastro no auxílio emergencial. Outra medida importante no enfrentamento da Covid-19 é o monitoramento do número de pessoas com a doença. No caso da população em situação de rua, quantos indivíduos já foram infectados? Nós não temos números sobre o impacto da Covid-19 nas pessoas em situação de rua. Sem saber a situação das pessoas em situação de rua com relação à Covid-19, nós não conseguimos planejar, né, qualquer tipo de política que faça com que essa população seja melhor atendida. Então, a falta de informação, ela revela, né, uma desatenção no campo das políticas públicas para esse conjunto populacional, né, porque há uma invisibilidade das questões que atingem essa população, que não está nem contada nem no censo, né, nacional, que é a pesquisa, né, que vai estar sempre guiando, então, o conjunto das políticas públicas, e ela nem entra no censo, porque ela não é domiciliada. É uma população que não está em casa, ela não vai ser contada pelo censo. Como a sociedade em geral pode contribuir para a inserção da população em situação de rua nas políticas públicas de educação, renda e moradia? A primeira dimensão para nós conseguirmos chegar, né, até uma maior inserção das pessoas em situação de rua nas políticas de educação, de moradia e de renda, é o próprio reconhecimento das pessoas em situação de rua como cidadãos. Então, nós precisamos entender que essas pessoas, a população em situação de rua, é um reflexo da desigualdade social. Não é uma questão de uma opção individual ir para a rua. Elas são resultados de políticas desiguais, né, na sua distribuição, como mesmo eu disse, com relação ao próprio auxílio emergencial. E eu acho que uma das questões fundamentais é entender que essas pessoas precisam ter o seu reconhecimento afirmado e entendido pela população do Brasil.